É um sentimento muito comum aos recém-convertidos ao Senhor o medo de perder a sua salvação por notarem que o pecado continua a operar em sua carne. Não é possível que isso aconteça, pois Cristo, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isto está de uma maneira muito clara em Hebreus capítulo 10, versículo 14. O medo de se perder a salvação ocorre quando o coração não está firme no fato de que a salvação não depende da nossa conduta, seja antes ou depois da conversão, mas unicamente na perfeição e eficácia da obra de Cristo na cruz. Note o que a Bíblia diz: temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Portanto, pode também salvar perfeitamente ou completamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 10, versículo 10, mas também pode ler Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por conseguinte, pelo precioso sangue de Cristo, não temos medo, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Romanos capítulo 8, do versículo 31 a 34. Quando um certo pregador voltou a visitar uma localidade onde havia estado um ano antes, aproximou-se dele um recém-convertido com lágrimas nos olhos, dizendo: é horrível o que está acontecendo comigo. Já não sinto a felicidade de ser salvo. Você está decepcionado consigo mesmo? Perguntou o pregador. Sim, foi a resposta. Sinto uma grande tristeza dentro de mim, mas vejo que não sou o que deveria ser como uma pessoa salva. Vamos examinar então qual é a causa da sua tristeza, disse o pregador, e continuou: você acredita que quando aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador no ano passado, ele sabia que você iria estar sentindo isto agora? Assim como ele sabe de tudo o que vai acontecer ao longo de sua vida? Certamente que sim, foi uma resposta sincera, imediata daquela pessoa. Portanto, você já sabe que ele não a desprezou quando foi a ele o ano passado, porque é assim que afirma ele mesmo em sua palavra. Esta foi a resposta do pregador e ele continuou: o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Agora você se sente decepcionado ou decepcionada consigo mesmo, mas deve perceber que o Senhor Jesus, quando o aceitou, já sabia que isto ia acontecer e o aceitou a si mesmo. Você não acha, então, que o seu temor reflete uma certa desconfiança do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você e por cada um que nele crê ou crer nele? O rosto da jovem, antes chorosa e triste, iluminou-se com alegria e gozo, pois essas reflexões sobre as Escrituras em relação sobre estas realidades devolveram a paz e o sossego à sua alma. No coração de cada filho de Deus deve reinar o gozo e a paz por reconhecer que o amado Senhor Jesus não morreu na cruz somente por um número limitado dos nossos pecados, mas por todos eles. Deus conhece de antemão a nossa vida e natureza e não limita o seu amor à nossa fidelidade.
Lemos esta verdade no Salmo 103, que diz assim: Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Isso está no versículo 14 desse Salmo. Lemos, pois, que o Senhor Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Sim, Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Que eu acabei de citar está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e capítulo 3, versículo 18. Aos que confiam nele como seu Salvador, Cristo salva-os eternamente. Quando o crente peca, pois é possível, ele não perde a salvação, mas perde a alegria da salvação e a comunhão com o Pai Celestial, que é algo totalmente diferente para aqueles que alegam que se perde a salvação. Mas a Bíblia dá a verdadeira solução para este acidente na vida do crente. Sim, acidente, pois o crente não vive na prática do pecado, mas, infelizmente, pode pecar. O apóstolo João disse na sua primeira epístola: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Mas João diz mais: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo como Ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que Ele se manifestou, o Senhor Jesus Cristo se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer ou destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Tudo isto que eu acabei de citar está em 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Mas talvez alguns vão usar Hebreus capítulo 6 e também o capítulo 10 como base para contestar a verdade da segurança eterna de um pecador salvo. O preferido desta gente é Hebreus capítulo 6, os versículos 4 a 6, que diz o seguinte: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro venham, se eles caírem, para renová-los novamente para o arrependimento, pois que eles crucificaram para si mesmos o Filho de Deus novamente e o expuseram à vergonha. Então esses são os versículos. Eu li numa tradução da Bíblia, mas você pode ler em outra e vai ter o mesmo resultado. Mas vamos examinar esses versículos que não têm nada a ver com um verdadeiro crente perdendo a sua salvação. Será que aqui a palavra de Deus adverte que podemos perder nossa salvação se cairmos? O versículo 4 é usado para provar que essas pessoas são crentes genuínas, mas se estes são necessariamente crentes, vejamos qual é a consequência de eles se desviarem. Versículos 4 a 6 dizem: é impossível renová-los novamente para o arrependimento. Certamente,
Se estes são cristãos, o escritor deve estar dizendo que, se eles caírem, nunca poderão ser recuperados. É isto que está claramente. Será que não é estranho dizer isto para aqueles que afirmam que pode perder a salvação, mas eles dizem que pode ser salvo de novo? Nunca li isso também na Bíblia. Mas vamos continuar. Nunca ouvi sugerir que, se alguém perde a salvação, nunca mais poderá ser salvo, mas é isso que esses versículos devem estar dizendo, se estiverem se referindo aos verdadeiros crentes. Para entender corretamente esses versículos de uma maneira fácil, precisamos ter uma compreensão de todo o propósito da Epístola aos Hebreus. Como o título da Epístola infere, ou já diz, ela foi escrita para hebreus, isto é, povo da nação judaica. Não há dúvida de que muitos deles foram genuinamente salvos, pois no capítulo 3, versículo 1, o escritor afirma: portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Mas, como também acontece em nossos dias, muitos, ao que parece, foram atraídos emocionalmente e até mentalmente pelo zelo original que viram no Evangelho, mas que não foram realmente salvos. Olha, note, esses são judeus que tinham o judaísmo, tinham a religião judaica, tinham toda aquela cerimônia judaica que estava na sua Bíblia, a Bíblia de Deus do Antigo Testamento. Agora houve o Evangelho. A princípio eu acho interessante, mas eles não são salvos. Tenha em mente que o judaísmo, a religião que eles deixaram, foi a única religião dada por Deus. Eles tinham um templo em Jerusalém, um sumo sacerdote em suas vestes de glória e beleza. Tudo sobre o judaísmo era visível e tangível. Agora eles haviam deixado tudo isto para seguir um homem que foi morto na cruz e pregavam que ele agora estava no céu, mas que não podiam ver. Eles não tinham templo visível, tudo sobre sua nova religião era invisível e intangível. Agora, como resultado da perseguição, eles questionavam se não haviam sido muito rápidos em abandonar o judaísmo, a seguir a esse Jesus. Há 5 séries de advertência contra a apostasia na Epístola aos Hebreus. Eu só vou ler a última, que está no capítulo 12. Note, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas, pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríade de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, inscrito nos céus, a Deus, o juiz de toda a terra, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto ou uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus.
a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis, pelo qual, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Citei bastante versículos, mas acredito que era necessário, eu podia deixar para você ler, mas muitas vezes acredito que muitos que me ouvem nos vídeos, não sei se vão para a Bíblia procurar aquilo que citei. O que citei foi Hebreus capítulo 12, do versículo 15 ao 29. A apostasia é um abandono total do terreno cristão, um repúdio a tudo o que uma vez se afirmou acreditar. Nenhum verdadeiro crente pode cometer apostasia. Eu vou repetir. Nenhum verdadeiro crente pode cometer apostasia. Mas alguns contestarão. Como devemos entender então a declaração do versículo 4? Pois certamente tais coisas só poderiam ser ditas de um verdadeiro crente. Para responder a isso, devemos voltar ao capítulo 3 de Hebreus, versículo 7, o segundo aviso contra a apostasia que encontramos neste livro. O escritor usa a nação de Israel em sua jornada do Egito para Canaã como um exemplo de fracasso em atingir a meta, no caso deles, a entrada em Canaã. Ele conclui que a razão pelo qual eles, isto é, aquela geração, nunca entrara na terra foi a incredulidade. Pode ler em sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, versículo 19. Quando chegamos no capítulo 6 de Hebreus, o escritor usa a experiência de Israel no deserto como pano de fundo para sua advertência contra a apostasia destes crentes hebreus para quem ele escreve. No capítulo 6, versículos 4 e 5, ele diz 5 coisas sobre aqueles que podem cair. Primeiro, ele diz: uma vez iluminados. Segundo, provar o dom celestial. Terceiro, foram feitos participantes do Espírito Santo. Quarto, provaram a boa palavra de Deus. E quinto, provaram os poderes do mundo vindouro. Quero que vejamos como isso se compara à experiência de Israel no deserto. Não apenas daqueles que realmente creram, mas também daqueles que pereceram no deserto por sua incredulidade. Então vamos começar. Os israelitas sabiam o que era ser libertado do Egito e ser recapturado pelas hostes de Faraó. Quando Deus dividiu o Mar Vermelho e eles passaram em terra seca, Êxodo capítulo 14. Portanto, eles foram iluminados, eles sabiam disto, o que era ser liberto como israelita do Egito e também a possibilidade de ser recapturado pelo faraó, mas Deus abriu o Mar Vermelho. Quando reclamaram com Moisés que não tinha água para beber, Deus instruiu Moisés a ferir a rocha com sua vara. Quando ele fez isto, as águas correram e provaram o dom celestial. Êxodo capítulo 17. Em toda a sua jornada para Canaã, durante 40 anos, eles foram guiados pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Neste caso, eles foram feitos participantes do Espírito Santo. Isto é, eles experimentaram, a título de ilustração, o poder do Espírito Santo em suas vidas, os guiando pelo deserto. Quando reclamaram que Moisés e Arão os havia levado ao deserto para matar de fome toda esta congregação, Deus lhe forneceu o maná que puderam colher durante toda a jornada. Eles provaram a boa palavra de Deus, da qual fala o maná. Êxodo capítulo 16. Durante toda a jornada, eles viram a poderosa mão de Deus com poder milagroso.
Neste caso, eles experimentaram os poderes do mundo ou da era vindoura. Não sei se tem me acompanhado até aqui o raciocínio, mas um pouquinho você vai entender. No entanto, com a maioria deles, Deus não se agradou. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. E eles morreram por causa da incredulidade no deserto, mesmo com todos estes privilégios. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Os versículos de 4 a 6 são usados frequentemente pelo diabo para perturbar os filhos de Deus. Eu estou me referindo a Hebreus capítulo 6 agora, onde alegam que aí há salvos verdadeiros que podem perder a salvação. Na realidade, esses versículos foram escritos para aqueles que se disseram cristão, sem de fato serem, e especificamente para um hebreu, para um judeu, que tinha religião judaica, abandonou, mas voltou. Ou estava pensando em voltar. No estado moral descrito aqui, não se pode achar nenhum traço da vida divina comunicada à alma do verdadeiro crente. Isso acontece porque, infelizmente, é possível viver em meio aos privilégios cristãos sem ter passado por uma conversão genuína. Isso era verdadeiro para certos judeus e talvez também o seja para muitos supostos cristãos de hoje. Verdadeiros cristãos nunca podem perder a salvação, mas corre sério risco de perder o zelo pelas coisas do Senhor quando dão lugar à carne e perde a alegria da salvação. Finalizamos com Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, que também é usado para lançar dúvidas sobre a segurança da salvação. Diz assim esses versículos: porque se voluntariamente pecarmos, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação terrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Essas palavras são os versículos. Você notará novamente que se esses versículos não se referem, você notará novamente que esses versículos não se referem aos verdadeiros crentes, pois diz, não há esperança para eles se pecarem voluntariamente. Que tipo de pecado o escritor trata aqui a ponto de não haver esperança para tal pessoa? Pecar voluntariamente era para os judeus que professavam o cristianismo e depois voltavam à lei, assim pisoteando o Santo Filho de Deus, fazendo vil seu precioso sangue e desprezando sua graça. Isso não é perder a salvação, pois eles nunca foram salvos. Simplesmente trocaram de religião, pensando que o cristianismo tinha algum sentido, mas que com o tempo perceberam que o cristianismo não havia nada para satisfazer os efeitos naturais e os sentimentos carnais, e neste caso voltaram ao judaísmo. Na história de João, do Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana fez uma pergunta interessante para o Senhor Jesus. Ela disse: nossos pais adoraram, os samaritanos, os pais dela, adoraram neste monte. Ela estava falando do Monte Gerizim, onde os samaritanos tinham um templo. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso está no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Esses versículos formam o início da quarta advertência contra a apostasia. O pecado voluntário mencionado no versículo 26 do capítulo 10 de Hebreus é intencionalmente, ou seja, deliberadamente,
afastar-se de Cristo ao compreender plenamente o Evangelho. Uma apostasia é alguém que professa a fé em Cristo, compreendendo plenamente as verdades do Evangelho e não apenas se afasta, mas agora repudia tudo o que antes afirmava acreditar de Cristo. Versículo 29 diz que diz sobre os tais que eles pisaram o Filho de Deus e tiveram por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fez agravo ao Espírito da graça. Agora observe com muita atenção no que diz o versículo 39. Mas nós, esse nós aqui é enfático no grego, não somos daqueles que recuam para a perdição ou destruição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A repetição infindável dos sacrifícios da antiga aliança demonstrava que eles eram ineficientes. Na verdade, eram apenas recordações dos pecados. A justiça divina não estava satisfeita e, além disso, Deus não se agradava deles. Então, alguém se apresentou para liquidar e resolver esta questão de uma vez por todas. O Pai agradava-se somente do Senhor Jesus, portanto, só Ele poderia ser o sacrifício aceitável, a vítima santa oferecida para sempre. João chegou a dizer, quando viu o Senhor Jesus, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto os sacrifícios se mantinham de pé, pois o serviço deles nunca cessava, Cristo assentou-se à destra de Deus, prova cabal de que sua obra estava terminada. E o que se assentou para sempre nos aperfeiçoou para sempre. Sim, perfeitos, pois é assim que Deus nos vê, quando nossos pecados estão remidos. E não se trata de algo futuro, esta já é uma questão resolvida e definitiva. Mas não esqueçamos de que obra feita por nós é acompanhada por uma obra feita em nós. Paulo disse dos crentes efésios que estavam em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14.